E aí, será que é possível saber o porquê? Alguém aqui quer saber o porquê? Vamos descobrir então ao longo dessa atividade. Imaginem que vocês tivessem uma geladeira que fervesse os alimentos. Ou então, um fogão que ventilasse. Ou um computador que esguichasse água. Estranho, né? Quando nós, seres humanos, criamos algo, a gente sabe o porquê. A gente cria um objeto com uma finalidade. E a gente espera que esse objeto cumpra com aquilo para o qual foi projetado, né? E nós, seres humanos? Por que existimos? Será que em alguns momentos a gente não pode estar como aquela geladeira, esquentando em vez de esfriar? Fazendo o que a gente não deveria fazer? Qual é o sentido da vida? De onde a gente vem? Para onde a gente vai? O que acontece depois que a gente morre? Deus existe? Quem é Deus? É possível conhecer Deus? Por que existe o mal? Como fazer o bem? Quem aqui já sentiu palpitar no mais profundo do seu sentir inquietudes como essas? Podem levantar a mão. Todo mundo, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos fazemos essas grandes perguntas. Por algo, a gente acaba sufocando elas, mas elas estão ali, presentes, inatas a todos os seres humanos. Por quê? Por uma simples coincidência que não é. Eu me recordo de um dia como se fosse hoje. Eu era adolescente, estava voltando da escola, estava no ensino médio, eu morava em Belo Horizonte. E lá, para quem conhece, tem muitas ladeiras, né? A minha casa ficava no alto de uma ladeira. E quando eu estava indo para casa, eu parei em frente assim à rua da minha casa, parei no meio da rua, fiquei olhando para o horizonte e eu estava muito angustiada, me sentindo muito perdida. Eu olhava assim para o infinito e pensava, qual é o sentido de tudo isso? Para que estudar tanto? Para passar num vestibular? Fazer uma faculdade? Trabalhar? Casar? Ter filhos? E aí? O que mais? Eu queria muito saber o que eu precisava fazer da minha vida, porque eu sentia que tinha algo mais, mas eu não sabia a resposta. E eu pensava, não é possível, tem que ter uma orientação. Naquela época, eu não sabia. Mas essas inquietudes que brotavam de dentro de mim faziam parte dessa orientação. Agora imagine o seguinte, que alguém vire para você e fale o seguinte, você recebeu uma herança milionária da irmã do seu bisavô, são 30 milhões de dólares. E para receber essa herança, você vai precisar atualizar as certidões de nascimento da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô. E além de toda essa trabalheira burocrática, a irmã do seu bisavô deixou uma condição para você receber essa herança. Você precisaria se mudar para o interior de Portugal para cuidar dos seus negócios. Ela lá tinha uma plantação de maçãs. Vocês aceitariam essa herança? Por 30 milhões de dólares? Vou até beber uma água. Bom, agora imaginem o seguinte, que alguém vira para você e fala, você recebeu uma herança milionária de quem o criou. Tem amor, gratidão, bondade, compaixão, uma capacidade de controlar a própria mente, uma capacidade enorme de realizar os próprios sonhos, de fazer o bem e de descobrir qual a sua missão no mundo. Mas para receber essa herança, o Criador deixou uma condição. Você vai precisar se dedicar a sua vida a um processo de evolução consciente, que lhe conduza
ao conhecimento de si mesmo, para que você possa encontrar todas essas respostas a essas grandes perguntas da vida dentro de si mesmo. E aí, vocês aceitariam essa herança? Será que a gente aceita essa segunda herança com o mesmo entusiasmo que a primeira? Será que buscar saber os porquês nos atrai tanto quanto ganhar dinheiro? Bom, já vimos que todos nós, em algum momento da vida, sentimos aquelas inquietudes. É inato. O que mais que a gente poderia dizer que todos os seres humanos no mundo inteiro buscam, no mais fundo do seu sentir? O que todo mundo, independente de idade, de região, de tempo, busca? O que vocês acham? Uma palavra. Superação. O que mais? Felicidade. Liberdade. Poderíamos dizer também amor? Paz? Por algo, todos os seres humanos buscam esses grandes sentimentos para a própria vida. Então, está aí revelada a orientação e está dentro de nós. Por algo, a gente deixou de ver. E vem a logosofia e volta essa luz com os conhecimentos transcendentes para dentro de nós, para que a gente reconheça essa grande orientação para a vida dentro de cada um de nós. E aí a gente começa a enxergar o invisível. E depois que a gente enxerga, a gente vê que não era tão invisível assim, que está na nossa cara. E aí eu comecei a enxergar a vida como uma grande brincadeira de quente e frio. Alguém não conhece essa brincadeira? Para eu explicar? Todo mundo conhece, né? Conhecem? Então existe essa busca inata por saber o porquê, por se superar, por fazer o bem. É algo que está gravado em todos nós. E aí, essa busca, ela funciona como um objeto que é escondido no quente frio, que a gente precisa encontrar. E existe dentro de nós também esse termômetro que vai nos indicando se a gente está no caminho certo ou não, que são essas sensações de felicidade, amor, paz. Então, quando eu estou num caminho que eu consigo dedicar a minha vida, o meu tempo para o conhecimento de mim mesma, para fazer o bem, para ajudar os meus semelhantes a serem melhores, quando eu estou nesse caminho, eu estou quente. E então, me é permitido sentir felicidade, plenitude, alegria, harmonia, porque esse é o caminho. Agora, quando o que eu sinto é pessimismo, tristeza, raiva, ansiedade, um vazio, eu estou frio. E é a vida me indicando que o caminho não é esse. Então, gente, o sofrimento é o maior meio de comunicação que existe no universo. Na verdade, é uma imprensa divina. É a linguagem do Criador para nos mostrar que algo precisa ser corrigido, que algo nesse caminho não está indo para o lugar certo. E está tudo bem também, faz parte da jornada. Daqui a pouco a gente vai justamente falar sobre isso. Errei e agora? Está tudo certo. Agora vamos voltar lá naquela imagem das duas heranças. O que eu percebo é que os seres humanos foram se materializando tanto, se desconectando tanto da sua essência, que é divina, que é espiritual, que busca felicidade, paz, amor, apenas naquela primeira herança, apenas em realizações materiais. Então existe um conceito equivocado de que aproveitar bem a vida é viajar o mundo todo, é ter os carros mais caros, as maiores casas, as melhores roupas. E tudo isso é maravilhoso, não tem problema nenhum, faz parte da vida também. Só que não pode ser só isso, porque senão, se falta o essencial, a gente não se preenche. E a cada conquista a gente quer logo outra, e aquele vazio que a gente com ansiedade busca preencher não some nunca. E esse vazio não é só uma imagem, é vazio mesmo, porque falta vida verdadeira. Exemplos não faltam, né? De pessoas que chegaram lá
que conquistaram tudo no aspecto material da vida e não são felizes. Sabe por quê? Porque o que vai nos trazer a verdadeira felicidade, a sensação maravilhosa de existir, a paz que tanto buscamos, não é ter, é ser. E ser para a logosofia é saber. E é saber, não crer. Um saber que também não é o comum. É um saber transcendente que nos conduz a encontrar as grandes respostas para a vida. Então, é possível saber o porquê. E eu diria mais, é preciso saber o porquê. Quando um dos meus filhos tinha aproximadamente 4, 5 anos, ele começou a se inquietar muito com essas inquietudes em relação ao sentido da vida. E ele chegava para mim angustiado, em alguns momentos até chorando, e falava, mas mamãe, para que a vida existe? Por que o homem existe? E falava erradinho assim, aquela coisinha com inquietudes grandiosas. E eu tentei várias respostas. E uma delas estava conseguindo acalmar aquelas inquietudes. Até que teve um dia, eu olhei para ele em seus olhos e falei, com muito amor e tranquilidade, meu amor, você não precisa se angustiar com essas perguntas, sabe por quê? Porque o grande objetivo da vida, o homem existe justamente para encontrar essas respostas dentro de você. Então, o principal que você tem que fazer agora é manter essa pergunta, é manter essa vontade de saber a sua vida inteira, porque eu tenho certeza que isso vai te conduzir para um ótimo caminho. E esse caminho é tão longo quanto a eternidade. E realmente a gente não pode se preocupar em querer chegar, porque na verdade é o percurso que importa. Quando eu comecei a estudar logosofia e a realizar o meu processo de evolução consciente, eu sinto que eu comecei a receber fragmentos daquela herança do Criador. Pela primeira vez, eu me senti viva de verdade. As alegrias que eu sinto nessas realizações conscientes, nesse despertar da minha consciência para cada conhecimento novo que eu adquiro, não se compara com nada que eu já havia vivido na minha vida. Com nenhuma viagem, com nenhuma festa, com nenhuma comemoração. E eu vou te dizer mais, nem com o nascimento dos meus filhos. Porque a alegria interna, ela é de outra essência. Ela é de essência divina. E é essa alegria que preenche a vida, que me enche de alegria, gratidão e muita confiança no futuro. Muita confiança no futuro. Então a logosofia é essa ciência transcendente que nos ensina a aproveitar a vida de verdade. Nos ensina a superviver. E isso é possível porque ela não só anuncia essas grandes verdades, mas ela nos ensina a realizá-las dentro de nós, para que a gente finalmente possa ser quem queremos ser, ter essa liberdade, para que a gente possa alcançar essas grandes respostas que tanto ansiamos encontrar. Então, por que o ser humano existe? Para que foi feito o ser humano? No final dessa palestra, a gente vai dar a resposta. Mas lembrem que ser é saber. Saber é ser. E a gente precisa realizar dentro de nós esse conhecimento. Bom, como já falei, esse caminho é tão longo quanto a eternidade e invariavelmente, inevitavelmente, vamos errar muito querendo acertar. E aí a gente precisa saber, Carla, errei, e agora? E agora? Errei, e agora? E agora? A pergunta de milhões, né? O erro existe para que exista evolução. Quem aqui dirige carro? Os adolescentes, naturalmente, eles não dirigem carro, mas tem pai e mãe que dirige carro, né? Quem dirige carro e nunca bateu ou amassou o carro? Eu também não bato carro. Eu não bato. Eu sei, você também é bom, eu já soube disso, não me toca.
Mas eu não bato carro. E eu até implico com meu marido que eu dirijo 360 dias no ano e eu não bato, eu não amasso, eu não faço multa. Ele dirige 5. O carro vem amassado, batido, cheio de multa. Mas deixa quieto. Outro dia eu estava indo para o trabalho, de carro, e aí eu passei por uma rua que metade da rua era uma feira. E no outro terço da rua tinha uma caçamba de obra. Aí sabe quando você se espreme assim no carro? E eu passei. E o retrovisor ficou. Eu arranquei o retrovisor do carro. Estaciona o carro do lado, liga para o marido, afinal ele que conhece os mecânicos, né? Primeiro pensamento que passa na minha mente. Vou dizer que foi uma moto. Gente, eu pago minhas contas. Por que que eu não podia dizer que eu errei? É difícil olhar para o próprio erro? Por quê? Vamos voltar algumas casas atrás, alguns passos para trás? Vamos voltar para a nossa infância. Para alguns a infância está mais distante, para outros está mais próxima. Mesa do café da manhã. Família reunida, café, chá, pães, bolos. E a criança, ainda aprendendo a coordenar as suas mãos, pela enésima vez derrama o leite na mesa. O que essa criança recebe? Uma bronca, aquele olhar de repreensão. Os irmãos começam a brigar, porque um quer sentar no lugar que o outro sentou. Quem nunca? E aí a briga começa a fugir do que é aceitável em proporção, porque os instintos ali começam a ser instigados, né? Vai ficar de castigo. E aí a gente cresce acreditando que errar é errado. E para cada erro que eu cometo, eu vou receber uma punição. Eu não quero receber uma bronca. E como eu não quero receber uma bronca, o que começa a acontecer? Eu começo a fugir do erro. Eu começo a não querer olhar para o meu erro. A admitir a minha própria imperfeição. Afinal de contas, quem foi que botou a caçamba no meio da rua? E quem foi que disse que nós somos perfeitos? Para não admitirmos a nossa própria imperfeição. Ou a imperfeição do outro. Você sabe o que meu marido me disse quando ele chegou no local do retrovisor quebrado? O que vocês acham que ele falou para mim? Ele falou assim: que bom que isso aconteceu. Você é humana. Gonzales Pecote ensina que errar é humano e que humano deve ser também a tolerância. Então vamos lá. Se errar é humano, a partir de hoje estão todos liberados para errar à vontade. Todos os erros a partir de hoje estarão perdoados. E quando eu fizer assim, ó, ninguém mais é culpado pelos seus erros. Será que isso funcionaria? Como estaria a humanidade se todos os erros automaticamente fossem perdoados? Outro dia, eu estava colocando meus filhos para dormir. E lá em casa a gente tem um combinado, que na hora de dormir ou a gente lê uma história do livro, ou a gente conta uma história da mente. E aí naquela noite eu estava tão cansada que eu não tinha força nem para ler a história do livro. Então eu decidi contar uma história da mente. E aí eu recordei de uma história da minha infância. Os meus primos eram muito levados. E aí um dia eles decidiram molhar a bolinha de papel higiênico e jogar no teto do banheiro do meu avô. Crianças, não façam isso em casa, né? E aquelas bolinhas ficaram no teto do banheiro do meu avô por meses. Até que elas começaram a secar e a cair na cabeça do meu avô. E eu contei essa história para meus filhos dormir.
No dia seguinte, eu vou trabalhar, e eu volto, e eu chego em casa. E o que está na parede do meu banheiro? A bolinha de papel higiênico molhado. Eu confesso que eu achei graça, né? Porque isso é uma história que faz parte da minha infância. Falei que não podia jogar a bolinha de papel higiênico molhado na parede, mas não tive ali a intenção de corrigir, né? Outro dia eu voltei para casa e a bolinha não estava só na parede. Ela estava na parede, ela estava no teto e ela estava dentro do box. Ah, vai. Que mal tem? É só uma bolinha de papel higiênico. Mas esse não é o ponto. O ponto é, quando eu permito que o erro continue, quando eu consinto com o erro, ele vai ficando maior. O erro se acumula. Hoje é uma bolinha de papel higiênico na parede. Amanhã está no teto, está no box. Depois está na escola, está na rua, está na sociedade. E o pensamento do não estou nem aí vai ganhando força. E a indiferença começa a se aprofundar. E quantos males temos no mundo, frutos da indiferença humana? Hoje, os irmãos brigam porque um quer o que o outro tem e não se satisfaz com aquilo que ele mesmo possui. Amanhã, podem ser chefes de Estado. E o que acontece quando alguém de poder deseja algo que não lhe pertence? Então, consentir com o erro não resolve. Mas, ao mesmo tempo, castigar, eu infundo o medo de olhar para o próprio erro, também não resolve. Mas então, se o erro não é digno de castigo ou de perdão, eu errei. E agora? O que eu faço com o erro? Vamos deixar essa pergunta em suspenso. Eu falei lá no início que a gente está num encontro de adolescentes e que nós estamos intercambiando e conversando sobre o tema vida, Deus e eu. E a gente já falou aqui, a Rafaela falou sobre isso, que a logosofia é uma ciência que estuda a vida e tudo que diz respeito ao ser humano. E se ela é uma ciência, sendo uma ciência, como é que ela estuda Deus? Deus cabe dentro de uma ciência? Eu sou da área da saúde. E como da área da saúde, eu tenho uma tendência a querer estudar os conceitos de forma muito profunda. Tem uma imagem que me ajudou muito, que é uma analogia, a compreender como que é possível compreender a Deus através de uma ciência. Vamos lá. Eu vou estudar uma borboleta. Como é que eu, cientista, estudo uma borboleta? Eu vou colocar um pin nas asas da borboleta e eu vou estudar minuciosamente ali o cabeça, corpo, cauda, asas. E quando eu faço isso, eu tiro o principal da borboleta, que é a vida dela. E eu perco a oportunidade de estudar a borboleta a partir da vida, a partir do seu voo. Todos nós temos um conceito de Deus, de Criador. Existe um motivo pelo qual todos nós estamos aqui, independente de qual seja. Eu já passei por muitas fases com o conceito de Deus. Eu já acreditei, eu já neguei, eu já admiti que ele existe. Eu já senti um amor tão profundo que se iguala ao amor de Deus. E eu já vivi grandes lutas, que eu chegava à noite, olhava para aquele céu estrelado, como a Rafa olhou para aquelas montanhas em Belo Horizonte, e eu perguntava, mas qual o sentido de tudo isso? Sempre Deus lá e eu aqui. Como chegar então a comprovar e conhecer e sentir uma força criadora dentro de mim? Como chegar a conhecer Deus por dentro? E o que é que essa força criadora, o que é que Deus tem a ver
com a minha colocação diante do erro. Eu preciso deixar essa força criadora voar em mim, como a borboleta. Então, se o ser humano foi criado imperfeito, ele foi criado imperfeito psicologicamente, ou alguém aqui já se acha perfeito? Foi com uma finalidade, né? Como a geladeira, como o micro-ondas, o ser humano tem uma finalidade para ser imperfeito. E é justamente aperfeiçoar-se. Se essa é a finalidade do ser humano, faz sentido eu punir, castigar ou consentir com o erro que vem justamente das falhas que me foi criado? Não faz sentido, né? Mas então, eu errei, e agora? O que eu faço com o erro? O erro existe para que exista evolução. Como diz o princípio central dessa lei de evolução, quem quiser chegar a ser aquilo que não é, deverá começar por não ser o que é. E eu tenho uma força criadora dentro de mim que me permite criar a partir daquilo que eu não sou. E eu me torno assim criador. Ou na educação de um filho, de um adolescente, de um jovem, quando ele não é aquilo que eu espero que ele seja, eu não posso atuar com a parte que me falta. Eu preciso construir em mim aquilo que eu não sou para ajudar ele a construir aquilo que ele não é. E ali a gente se torna criador e conhece essa força por dentro. Quando eu erro, como eu encaro o meu erro? É a vida colocando e despertando a minha consciência para uma realidade que eu preciso mudar. Agora é preciso olhar para esse erro, não com culpa, mas com amor. Com o mesmo amor com que foi feita toda a criação. Porque é ali, na intimidade do coração, que essa partícula criadora vive e voa dentro da gente, estimulando a gente cada vez mais a superviver. Imagina quando cada indivíduo da humanidade for capaz de corrigir os seus erros, a sua rota, para níveis cada vez mais elevados de conduta. Essa não seria tão anelada paz? Será que estamos distante dessa paz? Como humanidade, pode até ser que sim. Mas se vocês estivessem aqui como eu estive hoje, vendo o que foi falado por cada jovem e adolescente aqui, vocês também não teriam dúvidas de que essa rota já começou a ser traçada, de forma muito concreta.